Boa tarde, começa as nossas aulas, né, dessa quinta-feira, dia 12 de novembro. Nós vamos começar aqui com o nosso conteúdo de língua portuguesa, que nós vamos falar sobre o uso, né, o uso da vírgula na produção do sentido, isso mesmo. Às vezes a gente usa a vírgula de forma indevida e a produção do sentido todo muda por causa disso, tá bom? Eu coloquei aqui as páginas que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Que é a 94 e a 95, todo esse sentido da vírgula. E também nós vamos fazer as atividades do Já Aprendi, que está na página 96 até a página 101. Pessoal, como semana que vem é a nossa semana de avaliações parciais, esse exercício ficará para a próxima semana. Mas vai aí uma dica, tá? Se você conseguir fazer os exercícios, é bom que você já estuda para avaliação, que tem algumas coisas que a gente vai rever sim nas avaliações parciais, tá bom? Vamos lá. Você já parou para pensar que o emprego da vírgula pode mudar completamente o sentido de uma frase? Vamos observar essa tirinha aqui. Ajuda um ladrão. Ufa, por que você não está prendendo ele? Esqueceu a vírgula. De acordo com o policial, ele não prendeu o ladrão porque a menina esqueceu a vírgula. O que ele quis dizer com isso? De acordo com o emprego da vírgula, o texto pode assumir diversos sentidos, tá? Então, assim, não se esqueça que do momento que ela fala assim, ajuda um ladrão, parece que ela está pedindo ajuda para o ladrão. E no sentido do texto aqui, do acontecimento, ela está pedindo ajuda para ela mesma. Ajuda, vírgula, um ladrão. Então, se ela tivesse usado a vírgula aí, o texto iria tomar um outro sentido. Então, nós precisamos ficar atentos, tá? Sobre o uso da vírgula. E aqui nós vamos ter outros exercícios que vai te pedir para você refletir sobre o uso da vírgula, tá bom? Então, nós vamos fazer os exercícios da página 94 e da página 95 também, pessoal. Então, essas duas páginas você vai fazer de acordo com a aula de hoje. Então, esses exercícios é para a aula de hoje. Então, não deixe de fazer, tá bom? Que aí amanhã na live a gente já comenta algumas coisas do uso da vírgula, tira as dúvidas, né? E os exercícios do Já Aprendi você vai fazer para a próxima semana. Então, nós precisamos de ficar de olho aí, tá? Que essa tirinha aqui, no primeiro sentido, era que o ladrão fosse ser ajudado. E no segundo sentido, era que a menina, né, venha ser ajudada, tá? Pessoal, outra coisa. Quando você for fazer as frases empregando a vírgula, qualquer coisa, você pode usar, sim, o recurso do dicionário, tá bom? Sabendo que o emprego da vírgula, ele tem esse poder de mudar o sentido do texto, beleza? Aí, as atividades Já Aprendi, a gente vai fazer na próxima semana, sem ser a semana de prova, na próxima. Mas se você já quiser adiantando seus exercícios para você estudar, também é super válido, que a nossa avaliação de língua portuguesa, como já está na nossa agenda, ela vai ser sem ser essa segunda-feira da próxima semana, na outra. Então, você vai ter um tempo tranquilo de estudar, tá certo? Não deixe de fazer seus exercícios, não deixe de ter comprometimento com seus estudos. E não se esqueça, tá, pessoal? A vírgula ela pode mudar, sim, um texto, tá bom? Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Olá, nós vamos na aula de ciências de hoje falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que a gente já vem discutindo nas outras aulas, tá? E que a gente vai aprender um pouco mais, sim, tá? Sobre o sistema genital feminino. Nós vamos falar das meninas hoje, tá? E na próxima aula de ciências nós vamos falar dos meninos também, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento humano e isso faz parte do desenvolvimento humano, tá bom? Mas antes da gente começar o assunto, eu quero chamar a sua atenção aqui na página 55 para você fazer a atividade do antes de seguir, que são 3 questões apenas, que você vai estar falando sobre a questão dos idosos e respondendo no seu caderno da disciplina, tá certo? E também na questão 14, eu achei super interessante, porque está falando o seguinte, se você possui, né, um parente ou um amigo idoso, em folha separada, escreva um bilhete para ele, expressando seu carinho por essa pessoa e depois você me conta como é que foi a reação dessa pessoa. Então você vai escrever uma cartinha para essa pessoa idosa que você convive. Pode ser um familiar ou pode ser um amigo. Se você for entregar, tome todos os cuidados por causa do coronavírus. Beleza? Pessoal,
Lá na nossa página 55 vem abordando o sistema genital feminino. Então significa que todas as meninas têm esse sistema genital, beleza? Então se você é menina, você tem esse sistema. Na próxima aula falaremos sobre o sistema genital masculino, tá certo? O sistema genital feminino produz células sexuais chamadas de gametas e os hormônios femininos, que são eles, né? O estrôgeno e a progesterona. E possibilita a gestação e o desenvolvimento do embrião. Nós já vimos também sobre a questão da gestação, já comentamos isso nas aulas anteriores, tá? A vagina é um canal mucoso por onde o bebê passa no momento do parto. Também já conseguimos visualizar isso no parto normal, quando conversamos sobre partos na nossa aula, tá? E no final dela está o útero. O útero de uma mulher adulta tem o tamanho de uma pera e possui uma musculatura que permite que ele passe por uma grande distensão durante o desenvolvimento do bebê, tá? Do útero saem 2 tubas uterinas e cada uma delas entra em contato com o ovário. Os ovários produzem gametas femininas, chamados de óvulos, e hormônios femininos. Os óvulos chegam até a tuba uterina e nesse local que pode percorrer a fecundação. No seu livro didático tem até o esquema. No seu livro didático aí tem um esquema mostrando a representação do sistema genital feminino, que é esse sistema aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Tá vendo? E eu escrevi aqui o que compõe esse sistema, que é a tuba uterina, o ovário, o útero e o canal vaginal, tá? E no canal aqui, ó, faltou um L no canal vaginal, ok? Então, essas partes aí que compõem o sistema genital feminino, desculpa. E nós vamos falar também sobre um assunto que às vezes é uma polêmica e uma dúvida que todo mundo tem, mas, né, que a gente precisa esclarecer aqui também, que é a menstruação, né? Vamos entender um pouquinho o que é a menstruação. Na página 56 do seu livro está falando sobre isso. A partir do momento em que a primeira menstruação, né, chega, todos os meses o útero se prepara para receber um embrião. E assim aumenta a quantidade de vasos sanguíneos e nutrientes em sua parede e que torna mais expensa. Se a gravidez não ocorre, o útero se descama e esse processo é chamado de menstruação, que dura aproximadamente de 5 a 7 dias. O período em que o útero se expressa e se descama costuma durar ao torno de 28 a 30 dias, tá? É um processo, é um ciclo, ou seja, ele vai se repetindo. Então, quando a menina ela já está numa idade que ela tem a primeira menstruação, ela vai estar menstruando aí ao longo da vida dela, tá bom? Vai chegar um outro momento da velhice dela que ela não vai menstruar mais, mas isso é por um próximo assunto. Inclusive, pessoal, se você tiver condições de acessar o QR Code aqui, você vai entender melhor o que é uma menstruação através de uma ilustração, né? E que vai indicar sobre a saúde feminina também, tá? Para responder as perguntas sobre isso, você pode acessar o QR Code aqui. E vamos aprender mais sobre a primeira menstruação, tá? Quando a menina entra na puberdade, que é uma fase também que a gente já está falando sobre ela, a puberdade, as mudanças que ocorrem, né? Tanto nos meninos quanto nas meninas, que vai acontecer aí no início da adolescência, né? Ocorre o amadurecimento dos ovários, então eles passam por transformações também. E dessa forma, a produção de hormônios femininos aumenta. Aproximadamente 2 anos após os primeiros sinais de puberdade, começam a aparecer na menina, né? E ela tem a sua primeira menstruação. A primeira menstruação é chamada de menarca e indica que a mulher já pode engravidar. A primeira menstruação pode ocorrer entre 9 e 16 anos, sendo a idade mais comum aos 12 anos. Embora esse sangramento possa causar um desconforto, as mulheres conseguem manter uma rotina normal durante esse período, tá? Então, assim, converse com a sua família se você tem mais alguma dúvida ou se você está passando por isso. Como eu sempre falo nas minhas aulas, as pessoas mais necessárias para a gente conversar é a nossa família. E aqui no nosso livro didático, esse apoio da escola também, ele vem te mostrando, né, como que acontece o processo desse desenvolvimento humano, tá certo?
Pessoal, não deixe acumular as atividades, leia um pouquinho mais sobre o assunto, tá certo? Faça as atividades antes de seguir e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre o sistema dos meninos, tá? Do masculino. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, nosso conteúdo de matemática da aula de hoje, a gente vai estar trabalhando da página 121 até a página 126, tá? Falando sobre o perímetro, o que é isso, como que faz para calcular, tá? E depois a gente vai ver algumas coisas relacionadas a como fazer atividades calculando sim o perímetro, tá bom? Vamos observar a história lá da página 121. Filho, finalmente conseguimos comprar nossa terrinha. É um pequeno sítio, mas tem uma casinha construída e um bom espaço para fazermos um estábulo. Vou realizar meu sonho de criar cavalos. No dia seguinte, vai ser retangular, Jonas. Penso em construir nesse local. Posso fazê-lo em diferentes medidas. Vamos desenhar um esboço no papel? Como será o estábulo, papai? O pai dele foi lá e já explicou, né? Veja, filha, aqui estão os esboços para a construção do estábulo. O que são esses números? Percebe-se que no quadradinho aí tem uns números na lateral, né? Eles correspondem à dimensão do estábulo, ou seja, a medida do comprimento e da largura. Bem, agora eu vou cercar usando arame liso. E como o senhor vai fechar o estábulo? Vou cercar usando arame liso. Então para dar uma volta de arame, o senhor vai precisar de 84 metros. Se optar pelo esboço 1, se optar pelo esboço 2, você vai precisar de 76 metros. Olha só como é que esse menino é esperto. Para descobrir a quantidade da cerca que seria usada em cada figura, Jonas calculou a medida do contorno de cada uma delas. Por isso, ele somou as medidas de todos os lados da figura. Esse valor, ou seja, a medida do contorno da figura, é denominada perímetro. Então, quando você vai calcular o contorno de uma figura, o contorno aqui, ó, o contorno da figura chama-se o cálculo do perímetro, tá bom? Para determinar o perímetro de um polígono, que você já sabe o que é um polígono, né? A reta ali é uma figura geométrica contendo retas. Você lembra disso na nossa aula falando sobre o perímetro? Polígono, quer dizer? Então, e é preciso calcular a soma das medidas dos lados. Então, a reta calculando os lados das figuras do polígono, tá bom? Vamos lá para a nossa página 122. Tem esse problema, não é problema aqui. Nós vamos fazer juntos, tá? O desenho mostra dois quadrados de papel sobrepostos, né? Um de 5 centímetros e o outro de 6 centímetros. Qual que é o perímetro da figura formada da linha grossa no entorno do desenho em centímetros? Aí tem as opções aqui. Como que a gente pode calcular isso aí, pessoal? Deixa eu só pegar aqui a anotação. O que acontece, gente? Nós vamos calcular esse perímetro aí dessa área que foi dada aí, né? Vamos lá. Cada quadrado teve um total de 3 centímetros, né? Dos seus lados sobrepostos. Com isso, o quadrado menor, ele vai possuir uma linha grossa com uma medida correspondente a 4 vezes 5 menos 3, que nós chegamos no resultado de 17 centímetros. Se a gente for fazer essa operação aqui, tá? E o quadrado maior que vai sobrepor aí a linha vai medir 4 vezes 6 menos 3, que é igual a 21 centímetros. Assim, para a gente calcular, né, como que a figura é formada pela linha mais grossa no entorno de todo o desenho, nós vamos pegar esse resultado aqui, 17 mais 21, que aí nós vamos ter o resultado de 38 centímetros. Então, a opção que você vai marcar aí é a opção 38, tá bom? 38 centímetros que vai ter esse quadrado aí. Inclusive, pessoal, na primeira atividade aqui do antes de seguir, nós vamos
calcular também outra fórmula geométrica. Vamos lá. O retângulo ao lado representa o espaço destinado à construção de um galinheiro. Qual é a medida da cerca em volta de todo o espaço? Aí, esse retângulo aí, ó, já tá te dando as orientações das medidas. 24 metros, 15 metros, 24 metros e 15 metros novamente, tá bom? Ele vai ter dois lados iguais, tá certo? Aí nós vamos calcular da seguinte forma. Vou apagar aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Você vai fazer o seguinte cálculo. 15 mais 15 mais 24, não é isso? Mais 24. Aí nós vamos ter um total de 78 metros. Quando a figura já está te dando todas as orientações de qual que é a metragem dela, fica mais fácil. É só você somar os valores aqui das retas, tá certo? Então, pessoal, faça as atividades do antes de seguir, não deixe de fazer, que é uma forma de você estudar sobre o perímetro e também fazer alguns problemas relacionados que você vai ver que você vai conseguir fazer. Lembrando que em algumas situações você vai ter que usar a multiplicação em seu favor, tá bom? Então faça os exercícios, não deixe de fazer e qualquer coisa eu estou disponível no canal da escola, tá certo? Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido nessa aula de hoje o que é um perímetro. Fica com Deus.